Amados irmãos e irmãs, manhã de sábado, dia 9 de maio de 2026, nós os saudamos com a paz de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos a mais um momento da palavra. Somos os vossos irmãos, Fernando e Esther Koenig. Agradecemos a todos os irmãos que nos ouvem todos os dias. Talvez alguém não consiga ouvir todos os dias, mas um dia ou outro estão ouvindo a palavra. E tem aqueles que ouvem todos os dias. Você, irmão, irmã, que tem dado teus testemunhos através dos teus contatos, ou seja, dos comentários que você tem feito, continue fazendo isso. Continue também pedindo oração. Tem muita gente orando por você. Verdade. E tu não vai perder essa batalha. Vais ganhar. A tua família vai ser alcançada. Creia nisso. Quantos testemunhos. Ontem mesmo, sexta-feira, nós lemos aqui alguns comentários lindos, gloriosos. Gente curada pelo Senhor, abençoados, perdoados, transformados, batizados no Espírito Santo. Não tenho como relatar todos aqui. Uma vez ou outra eu vou falar algum testemunho para os irmãos que estão chegando. Então, irmãos, sejam todos gratos a Deus. Às vezes nós não recebemos mais porque falta isso, irmãos, gratidão. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueça. Nós agradecemos a todos que compartilham também as mensagens e que o Senhor esteja sobre vós com poder e glória. Amém. Cada dia. Continue orando por nós. É a única coisa que nós queremos dos irmãos. Primeiro, nos amar uns aos outros e também orando uns pelos outros. Nada mais estamos pedindo. Queridos irmãos, a palavra de Deus é como fogo. A palavra de Deus é como fogo. Jeremias, que falava a palavra, o profeta Jeremias, e duras mensagens, porque o povo estava prestes a ser levado para o cativeiro. Eles sabiam que estavam errando. Desde os sacerdotes, dos profetas falsos, sabiam, do rei e tudo, mas Jeremias falava com toda a verdade. E por causa disso ele sofreu muito, muito. E teve um momento, no versículo 20 do seu livro, e capítulo 20, versículo 9, ele diz: quando pensei, não me lembrarei mais dele, e já não falarei mais no seu nome. Ele pensou isso por causa da luta e das duras palavras e a perseguição que vinha sobre ele. Prisão, sofrimento, desprezo, tudo isso. Eu não vou falar mais no teu nome, eu vou deixar. Mas quando ele pensou assim, ele mesmo está aqui no livro dele escrito: então isso me foi no coração como um fogo ardente. Começou a queimar dentro dele. O que era que estava queimando dentro dele? A própria palavra. Tu tens que falar a minha palavra. Tu não podes te calar. E diz mais: encerrando nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Aqui está no capítulo 20 do livro do profeta Jeremias. Ele se calou? Não. Se queixou. Chegou a escrever até 5 capítulos lá, chamado de Lamentações de Jeremias. Mas não se calou. A tarefa dele foi concluída. Quando nós viramos aqui as páginas e chegamos no capítulo 23 do profeta Jeremias, ele diz, olha o que ele diz:
Não é a minha palavra, o Senhor falando agora na boca dele, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha ou a pedra? Nós precisamos continuar batendo, irmãos. É igual uma pedra dura, mas a marreta de Deus, ela vai batendo, 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 até esmiuçar. O fogo de Deus vai limpando, o fogo de Deus vai purificando, e nós ficaremos limpos. Pode falar um pouquinho, Esther. O povo queria que ele profetizasse, que Deus falasse pela boca dele, que o povo ia ficar em sossego ali. Tranquilos. Ia ficar tranquilos. Mas Deus chegou até a mandar ele dizer quanto tempo eles ficariam no cativeiro. 70 anos vocês vão ficar lá no cativeiro. 70 anos. Está escrito. 70 anos. Para ver se o povo reconhecia que era Deus mesmo que estava falando. Mas daí é que ele apanhava. Daí é que eles jogavam ele no calabouço. É por isso que ele achou que era pesado demais o que ele falava. Mas, irmãos, ai daquele que não falar aquilo que Deus manda. Ai daquele que se cala. Porque a voz de Deus, como foi lido ali, queima como fogo. Queima, irmãos. E esmiuça a penha. Queima como fogo. Como um martelo. Como uma marreta de Deus. Mas converte o coração daquele que dá ouvido. Quantos, irmãos, que hoje não querem mais falar o que Deus manda? É um grande erro. Porque fica com medo do povo. Porque as palavras são duras, mas são palavras de Deus. E que os homens de Deus continuem a falar o que Deus manda e não o que o povo quer ouvir. Eu fico imaginando, Esther, irmãos, o que seria Jeremias no lado de Jesus? Como seria o profeta Isaías? Mas eles tiveram um papel lá atrás, mais difícil do que o nosso. Muito mais. Os maiores inimigos do profeta Jeremias e de todos os verdadeiros profetas foram os profetas falsos. Aliados a reis, sacerdotes, enfim. Eles tinham cobertura e o profeta de Deus sempre estava só, solitário, mas nunca deixava. Meu querido irmão, aonde tu estiver, meu querido amigo pregador da palavra, que fala a verdade, que fala sobre o perdão, o arrependimento, a vida santa, a santificação. Você está com medo, está assustado? Não, o Senhor está contigo, não te cales. Continue falando a verdade. Ainda que não sejam muitos os que queiram te ouvir, mas continue falando a verdade. Jesus disse no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo de número 13, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Esse mundo não pode ficar sem esse sal que salga, essa luz que alumia na escuridão. Nós precisamos manter essa chama acesa, é fogo. João Batista, quando começou a anunciar a vinda do Senhor, apontando, pois o papel dele fundamental aqui foi esse, de ser o precursor da vinda do Senhor, do Messias, ele disse, eu, na verdade, batizo em águas para o arrependimento, mas aquele que vem aí, após mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos, irmãos, continuar anunciando essa palavra que tem o fogo que queima, que tem o fogo que purifica e que tem o fogo também que alumia o nosso caminho. Luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Lá no Salmo 119 já diz. Ainda Jesus falando
aos discípulos, quando ele estava falando sobre os tropeços, mas de repente ele olhou para o lado e disse para os discípulos, versículo de número 49 e 50 do capítulo 9 do Santo Evangelho de Marcos: porque cada um será salgado com fogo. No versículo de número 49 do capítulo 9 de Marcos: cada um será salgado com fogo. Isso era para os discípulos. Ainda que nos versículos acima está falando no outro fogo que destrói, que está preparado para a destruição do homem. Mas dentro de nós tem esse fogo santo. Esse fogo que desceu do céu no dia do Pentecoste, como chama, como línguas de fogo, se puseram em cima de cada um daqueles irmãos, dizendo: eu cheguei para ficar. Aleluia. Eu cheguei para ficar com todos vós. Porque o batizar nas águas é necessário, irmãos, na nossa vida. Mas nós temos que ter a conservação da nossa alma. E o que conserva a nossa alma e nosso corpo limpo perante o Senhor é o fogo celestial. É a virtude, é o sal que conserva. É o sal que nos dá essa virtude, essa vida que agrada ao Senhor. E ele diz mais assim: bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, perder o gosto, para nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens. Por que nós vimos muita gente hoje com o nome de cristão, evangélicos, sendo pisado pelos homens, servindo de escárnio? Porque deixaram, não estão mais agora fazendo a vontade do Senhor. Eu li sobre as sequoias. Sequoias são aquelas árvores gigantes que tem nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia. Eu estava lendo sobre isso e meditando sobre aquelas árvores milenares, alturas enormes, as maiores árvores do mundo, não é? E lá criaram o Parque Nacional das Sequoias. Mas eles começaram a notar que depois do parque foi criado, reserva e bem cuidada, conservada, proibir o fogo, e as sequoias começavam a morrer. Muitas sequoias não chegavam àquela altura como as antigas mais, mas estavam morrendo. Daí os botânicos, biólogos também que estudam as plantas, principalmente os botânicos, começaram a estudar isso e voltaram a 100 anos atrás, quando não era o Parque Nacional. Ali era habitado por indígenas, povos originários daquela terra. E todos os anos passava fogo nas sequoias. Passava fogo. Era livre o fogo. E era um tempo da seca, o fogo passava. E quando o fogo passava, elas ficavam mais bonitas. E não tinha essa doença que tinha agora, ela sendo preservada através do cuidado da ciência humana. E foram descobrir, irmãos, era o fogo que dava saúde para as sequoias. Porque na casca dela tem muitos parasitas, fungos, tem muitos limo, fungos, que atrapalham o crescimento da sequoia. Então o fogo passa e limpa elas e se renovam cada dia. E na nossa vida é a mesma coisa, irmãos. Falta o fogo do Espírito. Falta o Espírito Santo agir na nossa vida como fogo para limpar esses parasitas, essas imperfeições que nós vamos criando naturalmente nesse mundo maligno que nós vivemos. Fungos, limo, e o fogo vem e mata todos esses germes malignos e nós ficamos renovados. Aleluia. Deixa o fogo do Espírito renovar Aleluia. A tua vida. Deixa o Senhor entrar com providência na tua alma, no teu ser, que tu vais ser renovado hoje ainda. Aleluia. Creia nisso. Aleluia. Não te esqueça da história das sequoias. Elas não morriam com facilidade, porque lá, naturalmente, o fogo era livre, queimava elas todos os anos. E depois que começaram a preservar e cuidar, não tinha mais proibir o fogo,
as sequoias começaram a adoecer. Tem muita gente proibindo o fogo cair sobre a igreja. Tem muita gente que não tem mais a mensagem do Espírito Santo. Não tem mais a mensagem do Pentecoste. A mensagem que transforma. Quando testemunhamos alguém aqui, esta semana, muitos comentários com testemunhos sobre o batismo com o Espírito Santo. Homens e mulheres más, cheios de pecado, as chagas do pecado. Mas se dobravam diante do Senhor arrependidos, pediam perdão e o fogo vinha e limpava tudo. E eram batizados e são batizados no Espírito Santo. Aleluia. Queridos irmãos, o Evangelho é puro, é lindo, é glorioso. Ninguém pode contestar a palavra quando ela vem do Espírito, quando o fogo vem do alto, o fogo que desce do alto, fogo que não mata, mas limpa a alma do homem, limpa o coração do homem e dá esperança de vida eterna. Aí nós podemos dizer com toda alegria, Cristo em nós, esperança da glória. Que a graça do Senhor, que a virtude do Espírito, que esse ser salgado com fogo, temperado com fogo, esteja na nossa vida, na minha e na tua vida. Querido e soberano Deus, em nome de Jesus, para a glória tua, Senhor, para a segurança, Senhor, de todos nós aqui, mantém-nos nesse fogo espiritual, nesse fogo divino que desce do alto, que ninguém pode impedir, Senhor, porque é uma promessa que tu fizeste para os teus filhos, ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E foi na forma desse fogo, Pai, que desceu sobre os primeiros discípulos, que foram cheios do teu Espírito. E até nos dias atuais em que nós vivemos, nós sentimos a tua presença, glorificamos a ti, nos alegramos, Senhor, quando vimos alguém buscando o batismo no Espírito Santo, buscando reforço, Senhor, buscando graça, buscando virtude, buscando estar mais perto de ti, mais santos cada dia, mais santificados em cada passo. Meu Jesus, meu Salvador, nós te agradecemos no teu nome, hoje, Senhor, e para todos sempre. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, se você ouviu a palavra, compartilhe com outro essa mensagem e faça com que outros também venham ouvir a mensagem simples do Evangelho. Querendo o Senhor, amanhã nós vamos estar de volta aqui. Fiquem todos na santa paz de Cristo Jesus. Bendito é o nome do Senhor.